Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um emocionante, inigualável episódio do SigmaCast. Estou muito feliz em estar aqui hoje e a minha convidada hoje é alguém extremamente importante para mim. Estou recebendo ela aqui, coordenadora Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thiago. Prazer estar aqui mais uma vez no SigmaCast para esse bate-papo aí super importante sobre nossas crianças. Pessoal, vamos lá. O tema de hoje, ele é um tema espinhoso para muitas pessoas, mas eu acho que ele vai ser extremamente importante e necessário. A gente fala hoje sobre filhos de alta performance, quando a ambição dos pais vira uma pressão doentia e tóxica. É esse o nosso tema hoje. A gente quer desvendar aí como principalmente ajudar pais a terem uma melhor relação com as suas crianças, com seus filhos. Hoje temos mais um episódio do SigmaCast. Aline, olhando para a sociedade de maneira geral, você acha que existe uma certa obsessão dos pais em tentarem criar filhos extraordinários? Eu acredito que isso tem ganhado uma proporção maior assim nos últimos tempos, né? Acho que algumas famílias estão menos preocupadas em deixar os filhos só felizes. Acho que tem muitas famílias buscando a criança emocionalmente segura, perfeitamente habilidoso nas relações, fluente. Então, acho que tem crescido Tem que tocar isso. piano, tem que cantar. Tem que falar várias línguas. Tem que ser bom no esporte. Exatamente. Tá bom. Eu acho que isso tem aumentado bastante. E você acha que isso é um erro de tentar formar crianças extraordinárias? Ela não pode só ser criança e com o passar do tempo ela se tornando quem ela quer ser de fato? Como que é isso assim na sua cabeça? Educadora, pedagoga? Eu acho que a gente viveu um tempo disciplinar até um tempo. E eu acho que agora a gente está num tempo de desempenho, de performance. E isso acaba refletindo muito nas crianças. Isso que você falou de não dá para esperar um tempo, deixa ser depois esse desempenho todo. Isso é tão importante frisar, Thiago. Tem muitas famílias e às vezes adultos fazem essas perguntas para as crianças. O que você quer ser quando você crescer? É uma aceleração mesmo desse movimento da criança, sabe? E a gente, quando faz essas perguntas, a gente às vezes deixa de olhar o que ela é agora, o que ela tá vivendo agora, né? Então, tem um pouco disso mesmo. E assim, a gente acompanha a vida de muitas crianças. De 2 aninhos que a gente recebe até os 17 anos, que continuam sendo crianças, mas são jovens, adolescentes. Mas às vezes, eu não sei o que você pensa sobre isso. Às vezes eu fico olhando para a rotina de algumas crianças e jovens e parece que eles têm uma rotina parecendo de um executivo, parece uma rotina de um CEO, de um executivo. Uma agenda cheia, né? Uma agenda cheia, o cara se orgulha de falar que, não, aqui ó, meu filho tem 2, 3, 4, ele tem todas essas atividades. Por que isso? E essa necessidade do fazer, né? Não tem o tempo do ócio. Agora ele vai pro judô, agora ele vai pro futsal, daqui a pouco ele vai pra música, ele vai tocar. É um excesso mesmo de exposição e de estímulo que muitas vezes na cabeça das famílias elas estão entregando até conexão com, não, eu levo meu filho pro futebol, eu levo meu filho pro balé, eu levo meu filho. E ela deixa, inclusive, de viver esse momento da convivência com o filho. dela, do desenvolvimento que é dela. E aí, assim, parece que, junto com isso, intrinsecamente, parece que brincar virou um peso, virou uma perda de tempo. Parece que o brincar é errado, parece que ao brincar você está fazendo alguma coisa que é nociva, assim. Como que é isso? E isso para a escola, hoje a escola tem que justificar pedagogicamente a brincadeira. Como se a brincadeira fosse um prêmio, né? Então você... ele tá brincando, mas o que ele tá aprendendo com essa brincadeira? Isso é muito doido, porque é por meio da brincadeira que a criança, inclusive, estimula a criatividade. Então, esse ponto que você traz, pra gente, enquanto escola, tem um peso, porque é como se as crianças tivessem que estar ali, de alguma forma, muito forte mesmo, aprendendo algo por meio da brincadeira. Tá e ela bom. vai estar aprendendo, sim, mas tem um olhar muito pedagógico, às vezes até do pai. Mas as crianças precisam da brincadeira e do brincar livre também. Então, deixa a criança brincar. Isso a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela traz a brincadeira como um direito das crianças. Criança tem direito de ser criança, criança tem direito de brincar. E aí, assim,
é muito difícil ser pai, ser mãe, ser responsável. Existem muitas cobranças, existem muitos erros e muitos acertos. Você acha que esses exageros de rotina, de atividades, eles justificam uma falta? Talvez sejam famílias tentando dar o que não tiveram e não sabendo lidar. O que você acha disso? Esse é um risco, né, muito grande, assim. Acho que é válido muito esse olhar das famílias de oferecer para os filhos aquilo que muitas vezes elas não tiveram acesso por alguma dificuldade, por alguma outra questão. Mas tem um limite nisso e uma linha tênue mesmo, perigosa, né? E precisa saber se a criança quer, né? Se isso faz Caramba. parte também. Precisa saber se a criança quer. Se ela tá nesse movimento mesmo. Às vezes o pai queria ali, tentou ser o jogador de futebol e por uma esquerda dele ali, ele não conseguiu. Oh, meu Deus. E ele insere esse sonho num filho. Mas às vezes o filho pode não estar nesse lugar de ser jogador de futebol. Tá bom. E como que crianças e jovens, eles demonstram que estão sobrecarregados, estafados? Como é que eles conseguem reproduzir isso? Como é que fica nítido? Porque às vezes eles não conseguem explicar. Então, mesmo sem conseguir explicar, como que uma criança consegue deixar claro para a família assim: ô pai, mãe, eu não aguento mais esse negócio. Como que ele faz isso? Muitas vezes... desculpa. É porque o cara erra pelo excesso, achando que tá fazendo um bem danado. E ele pode até demorar muito a começar a dar esses sinais e começar a perceber. Porque o menino vai primeiro ali por questões que podem até ser bem vistas, assim. De ser perfeccionista, de não querer errar. E isso muitas vezes é elogiado. Nossa, tá vendo como ele é esforçado? E a criança, em alguns momentos, pode estar em sofrimento mesmo. De não querer mostrar aquela debilidade para o pai ou para a mãe ou para a família. Porque... tá sendo ali muito cobrado. Isso, quando acontece, já se passou muito tempo, né? E aí vem uma sobrecarga emocional, vem um peso mais de eu não estou dando conta. E não é de não dar conta daquilo, né? Ele quer continuar sendo pertencente, ele quer continuar recebendo essa aprovação desse pai e dessa mãe. Mas uma hora essa conta chega, porque tem essa sobrecarga emocional também para eles, né? E você acha que... eu nunca tinha falado desse assunto. Mas você acha que, de fato, existe burnout infantil? Existe essa sobrecarga emocional. A criança que ela é hiperestimulada, ela pode sim chegar nessa carga mais pesada e não conseguir dar conta daquilo que ela está recebendo. Então, tem esse olhar que precisa vir da família, que precisa vir da escola também. Mas, como eu disse anteriormente, precisa olhar para os sinais, porque ele não acontece de prontidão. E a partir desse tanto de estímulo e esse tanto de atividade, você acha que a criança pode desenvolver, de alguma forma, alguma dificuldade em principalmente ter medo de fracassar, ou medo de decepcionar as famílias, ou tentar assim, nossa, mas meu pai faz tanto por mim, como eu não posso aproveitar tudo isso? Eu tenho que, então, me doar ao mar. Como que você enxerga isso? Total, assim, eles vão, como eu falei, iniciam com um perfeccionismo, com uma parte mais... que hoje as pessoas usam muito, né? Eu sou muito sistemático. E isso vem bom. Nossa, tá vendo como ele é disciplinado? Olha como ele ele não quer errar, ele quer fazer, quer me entregar o melhor. Mas isso na vida adulta tem um peso, né? Esse perfeccionismo, essa não vontade de errar, esse medo de errar. Como que vai ser esse julgamento? Cobra lá na frente. Só que pra gente adulto vem numa maturidade de beleza, eu vou ser julgado e depois isso passa. Com criança e com filho, a gente está falando do olhar de quem ele quer mais ter proximidade. Exatamente. Então, uma coisa é eu adulto, frustrei o meu esposo, frustrei o meu amigo. Outra coisa é o filho, frustrar aquele que está ali superior, que faz ele se sentir pertencente no mundo. Então, tem um peso muito diferente, esse medo de errar. E até para acalmar agora, pais, mães e todo mundo que nos acompanha, responsáveis. Por que tem tanta gente tentando buscar a criança perfeita, assim, uma perfeição de criança? Isso existe? Fala com esses caras se esse negócio existe, ou então tenta acalmar o coração desse pessoal. Eu acho que hoje em dia muitas famílias veem o maternar como uma vitrine mesmo. É um jeito de eu provar que eu sou uma boa mãe, é um jeito de eu provar que eu sou um bom pai, que eu ofereço várias oportunidades para o meu filho. E é preciso... como tudo na vida, entender onde está o equilíbrio disso. Sim, as crianças aprendem
tem uma janela de oportunidade cerebral, então ele pode sim aprender outra língua quando ele tem ali de 2 a 6 anos, enfim. Mas tudo isso tem um equilíbrio mesmo, né? A gente pode olhar e levar essas crianças para uma agenda específica, mas tem que sentir ali nessa linha tênue. Você está tendo conexão com seu filho? Você está tendo tempo de brincar com seu filho? Pois é. Que isso muitas vezes é mais importante do que aquela agenda que o pai está muito mais cumprindo vários checks e se provando como pai e mostrando sua vitrine, que é o filho, do que realmente estimulando ali para que ela seja uma criança autônoma, uma criança segura. Porque se a gente vai para a autonomia e para essa segurança, está muito mais na relação entre pai e filho do que uma escola de alguma questão em si. Não, e olha como, principalmente, assim, esse primeiro momento, essa primeira infância, ela é importante. Porque quantos anos ele vai ficar nessa primeira infância? Quantas oportunidades ele vai ter? O Theo fez aniversário agora, então eu estou com isso muito, muito, muito nítido na minha cabeça, assim. Quantos aniversários eu ainda vou ter com você até você não querer mais a festa do jeito que a gente faz, ou esse momento que tem a ver com a família? Porque daqui a pouco, assim, eles vão para outros caminhos. Sim. Tem uma pesquisa aí que diz que você consegue ter tempo de qualidade, ter maior tempo com seu filho da vida inteira até os 12 anos. Mas é isso. Depois disso, você não tem. Ele não te procura também mais. Essa parte do dormir junto, do acordar, de preparar o café. Primeiro que a rotina dele também muda. E é o que você falou. Daqui a pouco o Theo não vai querer mais estar atrás de um bolo com guaraná e a patrulha canina e os melhores amigos. Não, ele vai querer um outro tipo de festa, né? Então, esse ponto que você tocou, ele é crucial, assim, esse aproveitamento dessa vida agora. Não, e se você está falando aí, se essa pesquisa for real e o negócio é 12, é como se eu tivesse mais 3 festas. É como se eu tivesse mais, sabe? Então, assim... A lágrima caiu aí. Pode fazer o corte, que eu já chorei aqui 2 vezes agora. Mas isso é muito forte, assim. E é isso que eu queria alertar para as famílias hoje aqui nessa conversa. Pensa só. Pensa o tempo que a gente dispõe tentando oferecer o extraordinário e as vivências. Não, e ele queria mais tempo com você. Ele queria fazer um negócio diferente com você. Ele não queria nada que fosse tão material e tão diferente, porque ele nem vai lembrar disso. Ele vai lembrar de como ele se sentiu em determinadas circunstâncias muito mais do que do presente. Sim. Ou do que do carrinho, do que for. Ele vai lembrar como ele se sentiu a partir... da diferença que você fez ali naquele momento. Então, isso é muito forte. Do momento que foi vivido de fato, né? Isso. E não esse pai Uber que leva para o teatro, que leva para o balé, que leva para aquilo, que leva para aquilo outro, né? Nossa, então... isso é muito difícil, assim. Você acha que existe uma ansiedade dos pais em relação, assim, eu não vou deixar meu filho ficar para trás? Tem muito. E se a gente for para a sociedade do desempenho mesmo e não mais da disciplina, a gente tem isso total, assim. Meu filho ele vai pra frente, ele vai ser o primeiro, ele vai ser... E a gente vê muito isso na escola, né? Em algumas famílias, acho que a maioria das nossas famílias, elas estão muito preocupadas com a excelência acadêmica, como que essa criança está aprendendo, ela está bem nesse processo. Mas tem muita família que olha pra nota, olha se ele é o primeiro, se ele foi... Quantas medalhas ele tem, não para aquela medalha, quanto ele se esforçou para aprender, para estar naquele lugar. Então, tem uma corrida aí mesmo disfarçada de estímulo que a gente precisa cuidar como pai, mãe e sociedade também. E assim, pode até ser que você terceirize atividades. Então, ele vai até o piano, ele vai até o inglês. Mas, assim, não tem como pai e mãe você terceirizar o afeto. Concorda, Aline? Total. Pô, não tem, assim. Você pode fazer o que for, mas você não vai conseguir fazer com que um outro alguém seja esse lugar de afeto, de afetividade, de grandes relações. Essa transferência não dá para fazer. Não dá. Você transfere tudo, mas isso aí não vai rolar. Tá bom. Você acha ainda, Aline, que os pais confundem agenda cheia com desenvolvimento da criança? Sim, porque na cabeça dele... uma coisa é igual a outra, ele né? Tem inata. 6... ele tá levando ele em 6 atividades, ele tem 6 vezes mais ele tá fazendo por aquele filho.
E a gente deixa de olhar para o que a gente conversou agora há pouco do tempo de qualidade. Tá bom. Qual é o tempo de qualidade que esse pai tá... Pô, não dá para tirar 2 dessas atividades e virar meia hora de bicicleta no parque da cidade? Isso, o quanto que isso gera de conexão mesmo com essa criança, assim. E a brincadeira, como eu bem trouxe, ela gera toda essa livre criatividade, essa aprendizagem. Então, às vezes dá para substituir 2 atividades por 30 minutos de bicicleta no parque da cidade. Esse é um excelente ponto. Tá bom. Você como eu, como a gente está no ambiente escolar, a gente escuta muito assim em conversas com os pais, principalmente quando a gente vai tratar e conversar conversas difíceis, pais falando assim, eu não duvido, tá? Eu faço tudo pelo meu filho. Já ouviu isso? E parece que essa mesma pessoa que pergunta e que fala, eu faço tudo pelo meu filho, é a pessoa que não pergunta ou não consegue se conectar ao ponto de saber assim, se ele tá bem ou se ele tá feliz. Por que que isso acontece? Ele coloca, muitas vezes os pais colocam o lugar do eu faço tudo pelo meu filho por aquilo que ele promove para o filho. E não aquilo que ele de fato faz. E tá em outro lugar. E acaba que essa conversa e esse assunto volta muito nisso, assim. É muito capaz, muitas vezes quando o pai fala, eu faço tudo por ele. Quando a gente vai, tá, mas o que que você, como que é a relação? O que que vocês fazem no fim de semana? Não, no fim de semana eu coloco ele pra fazer atividade, depois eu levo ele não sei aonde, depois ele vai não sei aonde, depois ele isso, aonde. É sempre levando, promovendo, nunca é um E no movimento final, dele. parece que nem precisava de tudo. Eu faço tudo. Não queria tudo. E esse tudo muitas vezes não é o exato. Eu queria não algumas coisas. Esse tudo muitas vezes não é suficiente. Isso é muito porque não tem de doido. fato aquilo que a criança precisava, né? Tá bom. Como que eu posso, nos tempos de hoje, e aí assim, opinião e vivência, formar um filho, desenvolver um filho emocionalmente preparado para o mundo? Passa pelo quê? Fazer com que a criança seja alguém emocionalmente preparado. Receita de bolo, né? Vamos lá. 2 quilos de... Não tem essa receita, mas tem coisas que a gente precisa cuidar, assim. Tá bom. A conexão com o filho, ela é muito importante. Precisa ter tempo de qualidade. Qual o momento que você vai, de fato, entregar ali pro seu filho, sem o telefone, sem estar falando com outra pessoa. Você e seu filho. O que você promove, de fato, de tempo, de experiência, daquilo que é só seu com ele, né? Essa é uma das coisas que a gente precisa tentar entender. Uma outra coisa, a gente falou muito sobre erro, e as crianças estão em fase de erro e acerto a todo momento. Assim como nós adultos. E parece que a gente aceita mais o erro do adulto do que o erro da criança. E o erro da criança, ele tá ali no cerne do acontecimento, ele tá na fase de desenvolvimento, e ele é para acontecer. Caraca. Né? Então, valida mais as tentativas dos seus filhos do que o próprio erro. Você tá falando um negócio muito forte, assim. A gente valida mais o erro do adulto do que o erro da criança. Quem tem mais experiência, quem tem uma carga maior... Um repertório, uma gaveta cheia de ferramenta. Que poderia tomar uma bronca, uma bronca muito maior, você passa a mão nas costas e você alisa. Cara, E você fala, eu tô com você. É. A próxima Não, a gente vai acertar junto. É a pessoa te visitando na sua casa e ela derramou, você acabou de servi-la, um suco de uva, numa toalha branca, linda. E o adulto derramou tudo em cima e quebrou o copo que você adorava. O que você faz? Tá tudo bem. Visita? Não. Fique. Que isso, um copo? Se fosse a criança. Não pode. Que isso? Olha o que você fez. E o grito. Nossa, cara, que você é muito doido. Tá bom. O que pais emocionalmente saudáveis fazem ou estão preocupados em fazer pelos seus filhos? Famílias que estão assim, que estão bem, que estão dispostas. E eu não estou dizendo que é fácil, tá, pessoal? Não é. Mas o que pais que estão no melhor caminho ou num caminho mais provável de tá mais correto, assim, para essa questão, o que eles estão fazendo? E eu acho que até antes de responder, e é importante tocar nesse ponto, eu acho que os pais que estão nesse outro movimento, de levar para o teatro, depois levar para o futsal, de levar para isso, de levar daquilo, não estão com a intenção de deixar o seu filho o perfeito, o não sei o quê. Na verdade, está tentando promover algo ali para ele. E para esses pais é importante chegar no equilíbrio, olhar para o equilíbrio. Tá bom. Agora,
Algumas famílias já têm um pouco mais de entendimento ou tiveram outro tipo de criação, porque às vezes esses outros pais também que estão cobrando, que estão entregando tudo aquilo que não tinha, tinha uma criação, um repertório diferente. Então, esses pais que já têm um certo olhar diferente aí, criam, na verdade, esse tipo de conexão com as crianças, né? Esse tempo maior de qualidade. E validam essa tentativa ao invés do erro. Então, tem um olhar que passa por aí. Aline, o que é um filho para você bem-sucedido? O que é um filho para mim bem-sucedido? Para você. É um filho que vive a infância, que tem amigos, que rala o joelho, que se machuca, que chora, que diz aquilo que ele quer e que aquilo que ele não quer. E ele tá com a licença poética de estar vivendo tudo isso. Tá bom. E que é livre para brincar. E que conselho? Assim, a gente tá falando coisas que vão se tornando desconfortáveis, né? Sim. Porque a gente vai ouvindo coisa que a gente faz sem perceber, que a gente faz percebendo, e a gente tá sim tendo uma conversa difícil. Mas para essas famílias que estão ouvindo agora tudo que a gente está falando, e que se sentiram desconfortáveis, qual que é o conselho que você tem para dar? Escutem seus filhos. Assim, Bom ponto. tentem perceber se tudo que você está entregando para eles é realmente tudo que eles querem de você. Às vezes não é. Você lembra de algum caso que tenha te marcado muito, assim, nessa trajetória de últimos anos? Sem citar nomes, mas assim, uma criança que você viu num cenário e você viu num outro e que se desenvolveu e que é feliz e que tá lá e que conseguiu, assim. Esse exemplo que eu dei sempre que a gente atende, né, quando eu fazia o papel de coordenadora educacional, que a gente atende família, a gente sempre tem uma problemática e a gente vai tentar entender o contexto. Tanto levar para a família o contexto da escola ali do dia a dia, quanto ouvir da família qual é o contexto familiar. E tinha uma criança com muitas questões, e batendo, e não ouvindo, e naquele movimento ali de criança testando o limite e querendo ser visto. E quando a gente vai para a família, na pergunta com o pai, de não, mas eu tenho uma conexão com meu filho. Na hora que a gente perguntou, quando eu perguntei para ele qual foi a última vez que você levou ele para andar de bicicleta, ele tinha falado, né? Eu faço isso, eu levo ele não sei aonde, eu faço aquilo. E coisa assim. Qual foi a última vez que você levou ele para andar de bicicleta? Assim, debaixo do prédio. Acho que eu não lembro. A criança tinha 6 anos. Se fosse há 1 ano, 2 anos, talvez ele lembrasse. E olha que muito tempo. E a gente fez ele total um plano de ação com esse pai, olhando para essa conexão. E quando ele fez coisas simples, a gente conversou, cara, leva ele para tomar banho também, não deixa só a mãe, leva ele tal, vai ao supermercado, leva ele, deixa ele escolher 2 coisas. Enfim, coisas muito simples. A gente viu uma melhora comportamental dele na escola. Que massa. Assim, de bate-pronto. Tá bom. Pais ansiosos geram filhos ansiosos. Muito provavelmente. Sério? Muito provavelmente. E o quão isso pode ser ruim para criança? Acho que, assim, as crianças estão nesse movimento de espera, que já não é fácil. As crianças querem, e principalmente nessa era tecnológica, de que tudo é agora. Então, antigamente, mãe, eu quero um tênis. Muda rápido, Muda né? rápido. O tênis que você comprava pro Rodrigo era o quê? Você vai esperar o fim de semana, você vai levar o Rodrigo uma vez no ano. Mas você vai esperar ainda o fim de semana chegar para levá-lo ao shopping, para ele experimentar. Ele não surge, né, assim, E o que você faz hoje em dia? Você não vai esperar, muitas vezes, o fim de semana. Você vai ali, abre o celular... compra umas coisinhas. Comprou. E chega. E ele ainda tá achando, que dia que vai chegar? Que dia que vai chegar? Então, é um movimento muito de imediatismo mesmo que a gente tem vivido, né? E você acha que... Eita, a gente tá chegando ao final, tá? São muitas perguntas e tem coisas que eu tô realmente refletindo sobre a minha vida aqui, tô te usando para isso. É um momento terapêutico. É isso. É quase um momento terapêutico e a gente se aproveita desse negócio. Mas quando tem irmãos e que, mesmo com todas as condições iguais, e o amor igual, e um amor sem fim, e eles se manifestam diferentes, e parece que fica assim, muito claro que aquele ali que tem certos desenvolvimentos tem muito mais aprovação. Parece que aquele ali que vai ter mais sucesso recebe mais atenção. Esse aqui que não gosta tanto de algumas coisas não recebe tanto. Cara, por que às vezes a gente vê isso acontecendo? E agora você tocou num ponto. E primeiro você falou e depois você falou outra. E as duas coisas se unem, assim. E pode ser que a gente crie agora
com o que eu vou falar. Um novo conteúdo. Não, e que a gente cria aí uma polêmica, Tá assim. bom. Mas eu tenho um filho só, né? E talvez eu não tenha lugar de fala pra falar que eu amo igual. Mas eu não sei se o amar igual é o que de fato tem que acontecer, sabe? Porque não tem como a gente amar igual. A gente ama cada um como ele é. Como que essa criança vive com você, qual tipo de conexão que você tem com ela. E eles são diferentes. E você vai amar no Rodrigo algumas coisas e você vai amar no Theo outras coisas. Vamos parar de falar disso. E cada um te oferece. Não tá legal. Não, pode parar. Vai chorar. Talvez eu chore, eu não quero chorar na frente da câmera. Mas e eles precisam sentir o porquê que você ama eles. E é diferente o que você ama em cada um. E você olha só, o Theo, mais velho, você amou o Theo durante alguns anos, sendo só o Theo, porque o Rodrigo ainda não tinha chegado. E quando o Rodrigo chega, tá quase uma terapia aqui. Nossa. Vem um pai mais maduro, já sabendo de algumas coisas. Então, assim, acho que a gente tem como obrigação, como pai, fazê-los se sentir amados, assim, se sentir pertencentes. E é importante essas conexões. Com um, com outro. Tinha um pai que a gente conheceu que ele fazia. E acho que isso muitos pais fazem. Eu acho importante, né? De um programa com um, depois um programa só com outro. Não, na sorveteria tal, é só você. Porque você é o da minha sorveteria. Não, você é na sorveteria X. Então, assim, criar esses momentos mesmo de individualidade. Porque eles são seres diferentes, seres individuais. E isso a gente tira até a comparação, né? Porque eles fazem comparação entre eles e tem muitos pais que fazem comparação entre os filhos também. E eu vi tá encerrando, gente. Eu vi um vídeo esses dias, Aline, de uma... Era uma trend de internet. E aí a mãe começava a falar coisas muito... que ela pensava, coisas muito legais sobre o filho. Mas ela não falava que estava falando dele. Então ela falava assim... porque eu gosto muito quando isso... Ou eu gosto muito disso... Ou eu tenho muito orgulho de você por conta... E no final ela fala que estava falando dele. E tá pegando a reação dele enquanto ela constrói, assim... uma série de falas e palavras muito fortes e muito sentimentais assim na construção da relação pai e filho. E era um momento rápido, então às vezes dá tempo, né? Porque assim, eram 5 minutos, era voltando para casa e ela quis que ele soubesse o que ela pensa sobre ele. Olha só, eu te acho um menininho muito inteligente, agradável, carinhoso. Eu gosto muito que você seja dessa forma. E aí ela foi conduzindo de uma forma que no final a criança estava assim, eita, minha mãe pensa tudo isso sobre mim. E isso muito provavelmente gerou muito mais segurança nessa criança do que qualquer outra aula de qualquer outra coisa. É isso. A gente fez agora, e assim, isso foi uma experiência vivida. Dia das Mães? No Dia das Mães na escola. Cara, eu achei fantástico eles falarem Caramba. Que a gente celebrou as mães e as famílias, enfim. Até arrepiei. Vamos parar. Eu vou chorar, certeza que eu choro até o final. E a gente, nesse ano, queria muito algo que... de um jeito que a gente promovesse alguma experiência. Que promovesse um momento, por mais simples que ele fosse, algo que geralmente não iria acontecer numa rotina trivial. Que não... Sabe? Tem coisas que a gente faz e o outro faz por nós que dificilmente a gente... Ai, gosto tanto quando você leva aquela água com gás gelada pra mim. Isso quase não acontece. A gente agradece ali, aí quando a pessoa vai embora... Aí a gente fala, olha, obrigada por tudo, não sei o que e tal. E não, spoiler. Eu vi, assim... acontecendo a atividade e eu vi perguntas sendo lançadas e eles tinham que falar no ouvido da mãe e a mãe nem esperava que ele lembrasse algumas coisas que eles falaram. Sim. Então foi um momento do choro coletivo, foi bonito de ver. E falando essa experiência para quem não é da nossa escola, então não viveu, a gente fez algumas perguntas ali para que as professoras perguntassem para as crianças, por exemplo, eu me sinto seguro quando... eu gosto quando você faz... Eu rio muito quando você... E as crianças sussurravam no ouvido das mães e das famílias. Você tá doido. E assim, foi uma coisa muito simples. E a gente ouvia e a mãe já chorava na primeira resposta. Na primeira. Na primeira. Teve um que eu fiquei muito próximo para eu tentar ver se a atividade tinha dado certo. Eu tava ali muito ansiosa e tudo mais. E aí...
A professora perguntou, né? Eu dou muita risada quando Nossa. você me acorda com cosquinha no pé. Aí, assim, sabe? É uma coisa que é só dela. É só daquela só criança. Deles. E é daquele E essa momento e aquilo cosquinha nunca vai no ser pé substituído. É que ela vai falar quando ela for adulta. Caraca. Tá bom. Então, essa criação de experiência mesmo, assim, de momento de conexão, que faz muito mais sentido. Muito bem, eu vou encerrar porque tá se tornando muito emocionante, tá se tornando algo possível de expressar minhas lágrimas, então eu vou encerrar. Antes da gente encerrar, tem sempre um momento muito importante para as nossas famílias e quem nos segue, que é o Sigma Dicas. A Aline, como é especialista desse negócio, fala 2 aprendizados da nossa conversa de hoje. Eu, como eu sou apenas um host, um simples e humilde host, eu falo um ponto. Vem aí, Sigma Dicas. A ideia é fazer as pessoas se emocionarem, gerar cortes e muitas curtidas. A ideia é essa. Eita. Não estava preparada para essa parte. Que pressão. Aline, simplesmente 2 pontos muito relevantes que você quer deixar para as famílias de tudo que a gente conversou hoje. Os filhos de vocês buscam o pertencimento e o acolhimento de vocês em primeiro lugar. Então, tudo que eles fazem é para vocês. É muito importante que vocês validem todas essas tentativas e gerem conexões para que seus filhos vivam de fato com vocês. Guarde o celular, fala com fulano depois, vivam de fato esse momento com os filhos de vocês. É isso, no fim das contas, que vai ficar na memória. Muito bom, um excelente ponto número 1. Ponto número 2. Ah, achei que eu tinha colocado tudo nisso. Tudo junto. Ponto número 2. Ponto número 2. Escutem os filhos de vocês. Boa. De fato, escutem. Acho que às vezes a gente tenta fazer tantas coisas e muito nessa missão nossa de parece sermos que a bons gente já sabe de pais. tudo, né? Então não precisa escutar. Não, eu já sei Sim. tudo. Ele sabe, no fim das contas, que eu tô fazendo o melhor pra ele. E o escutar não é o agora eu tenho que fazer o que ele quer que eu faça. Não. É ver se de fato aquilo que você tá oferecendo pra ele faz mais sentido pra você do que pra ele. Tá bom. Eu vou deixar um pedido, muito mais que um aprendizado. Se você diz que o seu filho e a sua filha, ele é tão importante pra você, mas tão importante, faça com que ele se sinta assim. É sério. Parece que a gente fica falando e falando e falando, e na hora de mostrar que de fato ele é importante, a gente não deixa isso tão claro. Então eu queria que você fizesse questão, se você de fato acha seu filho, sua filha, a coisa mais importante da sua vida, que você fizesse questão de deixar isso totalmente externo, transparente, cristalino. Eu acho que vai ser uma boa tentativa para reconstruções aí, e todo mundo precisa delas. Você já tinha ensaiado, né? Eu não... Não, é Mas ensaiado. excelente. Senhoras e senhores, a gente encerra aqui o episódio de hoje do Sigma Cast. Encerro com muita felicidade. Muito feliz que você está aqui e que você veio aqui conversar comigo, viu? Obrigada a você pelo convite. É sempre um papo muito leve. A gente volta, se você quiser acompanhar a gente está no Spotify, estamos também lá no YouTube e ainda no Instagram dos Colégios Sigma. Muito obrigado e a gente volta em breve com mais do nosso SigmaCast.